a defesa à democracia, à Constituição e ao devido processo legal. O Brasil chega hoje, em 2025, quase 37 anos da Constituição de 1988 e 40 anos da redemocratização, com uma democracia forte, as instituições independentes, uma economia em crescimento e a sociedade civil atuante. Obviamente, isso não significa que foram 37 anos de tranquilidade política, econômica ou social, mas significa, presidente, que as balizas definidas pela Constituição Federal para nosso Estado democrático de direito se mostraram acertadas e impediram inúmeros retrocessos. Estado democrático de direito, estabilidade institucional, que é exatamente o momento em que vivemos, não significa necessariamente tranquilidade ou ausência de conflitos, mas sim respeito à Constituição, aplicação da lei, com absoluto respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Esse julgamento que se inicia do denominado núcleo crucial pela Procuradoria-Geral da República é mais um desdobramento do legítimo exercício pelo Supremo Tribunal Federal de sua competência penal conferida pelo legislador constituinte em 1988, e em que pese, obviamente, a sua importância, segue exatamente o mesmo rito processual, o mesmo respeito ao devido processo legal que esse Supremo Tribunal Federal vem seguindo já nas 1.630 ações penais ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República referentes à tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro de 2023. O ministro Alexandre de Moraes destacou que a pacificação do país depende do respeito à Constituição e lembrou o papel do Supremo Tribunal Federal. A história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho aparentemente mais fácil, e só aparentemente, que é da impunidade, que é da omissão, deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia, como, lamentavelmente, o passado recente do Brasil demonstra. A pacificação do país, que é o desejo de todos nós, a pacificação do país depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições. Não havendo possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento, que significa impunidade e desrespeito à Constituição Federal e mais, significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado. A missão desse Supremo Tribunal Federal é analisar as acusações oferecidas pela Procuradoria-Geral da República, a partir das provas produzidas segundo o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, como foi verificado na presente ação penal e será detalhado no relatório. Existindo provas, acima de qualquer dúvida razoável, as ações penais serão julgadas procedentes e os réus condenados. Havendo prova da inocência ou mesmo qualquer dúvida razoável sobre a culpabilidade dos réus, os réus serão absolvidos. Assim se faz a justiça. O ministro relator defendeu a soberania nacional e destacou que as instituições não vão aceitar tentativas de coação. As instituições brasileiras são fortes e sólidas, e seus integrantes foram forjados no mais puro espírito democrático da Constituição de 1988. Coragem institucional e defesa à soberania nacional fazem parte do universo republicano dos membros dessa Suprema Corte, que não aceitará coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional
conferida soberanamente pelo povo brasileiro por meio de sua Assembleia Nacional Constituinte. A soberania nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida, pois é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, expressamente previsto no inciso 1º do artigo 1º da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal sempre será absolutamente inflexível na defesa da soberania nacional e em seu compromisso com a democracia, os direitos fundamentais, o Estado de Direito, a independência do Poder Judiciário Nacional e os princípios constitucionais brasileiros. E, na sequência, o ministro Alexandre de Moraes listou os itens do processo. Na ementa constou a inexistência de impedimento, suspeição ou de parcialidade do ministro relator e dos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino. O plenário dessa Suprema Corte pacificou que as alegações das defesas não caracterizam as situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição pelas autoridades arguidas. Item 2 da ementa, competência deste Supremo Tribunal Federal, por meio de sua primeira turma, a partir de 18 de dezembro de 2023, artigo 9º, inciso 1º, letra L do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para o processo e julgamento de todas as investigações, inquéritos e ações penais referentes aos atos antidemocráticos, milícias digitais, tentativa de golpe e atentado contra os poderes e instituições, inclusive aqueles ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. Item 3, absoluto respeito ao devido processo legal, inexistência de nulidades nas investigações da denúncia e no próprio procedimento realizado com base na Lei 8.038 de 1990. O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material, de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado persecutor e plenitude de defesa, direito à defesa técnica, à publicidade do processo, à citação, de produção ampla de provas, de ser processado e julgado pelo juiz competente, direito aos recursos, à decisão imutável e à revisão criminal. Item 4, inexistência de nulidade no prazo simultâneo para a apresentação das defesas prévias do artigo 4º da Lei 8.038 de 90. Ausência de previsão legal, inclusive com previsão de sigilo do acordo de colaboração premiada como regra até eventual recebimento da denúncia. O ministro apresentou as alegações da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República. Os principais pontos da alegação final foram: 1. A estruturação e atuação de organização criminosa que teria ocorrido entre o período do meio do ano de 2021 e o início de 2023, com o claro intuito de promover a ruptura da ordem democrática no Brasil. A Procuradoria-Geral da República ressaltou que o grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro e composto por figuras-chave do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, estruturou e executou o plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022 e minar o livre exercício dos demais poderes constituídos, especialmente do Poder Judiciário. Ainda salientou a Procuradoria-Geral da República que a organização criminosa liderada pelo ex-presidente da República, em conjunto com integrantes do alto escalão de governo e de setores estratégicos das Forças Armadas, estruturou e mobilizou de forma sistemática gentes, recursos e competências do Estado brasileiro à revelia do interesse público, para propagar narrativas enganosas, assim como para provocar a instabilidade social e defender medidas autoritárias. Afronta, afirmou a Procuradoria-Geral da República, a legalidade constitucional, teria por objetivo a permanência ilícita de Jair Messias Bolsonaro no comando do poder, com o intuito de enfraquecer as instâncias públicas em clara negação do princípio da alternância democrática, da soberania popular e do equilíbrio entre os poderes. A Procuradoria-Geral da República, em relação às preliminares suscitadas pelas defesas,
dos réus sobre incompetência para julgamento do feito, arguição de suspeição e impedimento, violação ao duplo grau de jurisdição e falta de acesso às provas dos autos, a Procuradoria-Geral da República ressaltou que todas essas alegações já haviam sido superadas pela primeira turma desse Supremo Tribunal Federal no momento do recebimento da denúncia. Especificamente, em relação à alegação de defesa de Anderson Gustavo Torres, suscitando a nulidade do depoimento dos comandantes das Forças Armadas, sob o argumento que teriam sido impropriamente induzidos na fase investigativa, a Procuradoria-Geral da República refutou a alegação, destacando que não houve qualquer irregularidade. Também em relação à alegação do réu Jair Messias Bolsonaro de nulidade da citação, uma vez que ocorreu durante a sua internação hospitalar, a Procuradoria-Geral da República rebateu a alegação, salientando a presença do réu em todos os atos da instrução e acompanhado de seus advogados regularmente constituídos. Na sequência, o ministro Alexandre de Moraes fez a leitura das alegações finais das defesas. Primeiro apresentou os argumentos da defesa do delator Mauro Cid e depois dos outros réus, Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno e o ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa do ex-presidente desqualificou a delação premiada de Mauro Cid. O acordo de colaboração premiada de Mauro César Barbosa Cid, segundo a defesa de Jair Messias Bolsonaro, é nulo e o delator não tem credibilidade, pois mentiu reiteradamente. Segundo a defesa de Jair Messias Bolsonaro, o colaborador descumpriu o acordo e as cautelares que lhe foram impostas de forma alternativa à sua prisão preventiva, por meio de conversas mantidas em perfil de terceiro na rede social Instagram, que revelam que a colaboração não resultou de ato voluntário e nem esteve pautado na verdade. A defesa de Jair Messias Bolsonaro ainda alega que, em suas alegações finais, a Procuradoria-Geral da República reconhece toda a resistência, que, segundo a defesa, significa falta de espontaneidade, do colaborador em relatar sua participação nos eventos mais graves e sensíveis da denúncia, para manter rígida a narrativa daquilo que ele optou por contar, o que não é possível. Ainda diz que o colaborador confessa que, diante de ameaças veladas, pactuou acordo de colaboração, prestando, entretanto, declarações manipuladas, e a Procuradoria-Geral da República resistiu em afirmar sua imprestabilidade porque precisa de parte dela, daquela que não está abrangida pela descoberta espontânea da Polícia Federal. Gisele, o relator, ministro Alexandre de Moraes, falou por 1 hora e 39 minutos, 1 hora e 40, né? Sim. Então ele fez a defesa da democracia, falou do papel do Supremo Tribunal Federal, a questão da independência e falou de todo o processo. O tempo que foi dado para a defesa, os processos abertos, o acesso, tudo isso foi apresentado. Isso. Nesse primeiro momento, nós tivemos a leitura do relatório, né? O relatório é onde estão localizadas ali, o ministro ele faz um resumo dos principais momentos que aconteceram ao longo desde o momento em que esse processo, na verdade, foi aberto. A denúncia foi recebida, salvo engano, em março, né? E aí, a partir daí, ele vai colocando todo o passo a passo que foi observado, né, de acordo com o devido processo legal, contraditório, onde tanto a acusação quanto a defesa teve oportunidade de se manifestar. Então, ele faz aí um resumo desses principais acontecimentos. Quando que a denúncia foi oferecida, quando que ela foi recebida, a defesa que foi efetuada antes do recebimento da denúncia, a defesa que foi efetuada posterior, os momentos, né, em que houve a oitiva das testemunhas, as diligências, nós tivemos até um caso de acariação nesse processo, né? E aí, ele traz, então, todo esse resumo, essa é a finalidade, né, da leitura do relatório, é para deixar bem claro qual foi os principais momentos processuais desde o momento em que essa ação penal foi iniciada no Supremo Tribunal Federal. Ele trouxe também aspectos importantes sobre o afastamento daquela alegação da competência do Supremo Tribunal Federal, né? No primeiro momento,
houve esses pedidos feitos pela defesa no sentido de que não seria o STF, e a gente pôde perceber nas sonoras do ministro Alexandre de Moraes que o Supremo já enfrentou isso por diversas vezes, inclusive são mais de 1.630 ações penais no STF. Ele também trouxe dados a respeito da alteração do regimento interno, né? No início dos ataques do dia 8 de janeiro, nós tivemos algumas ações penais que foram julgadas pelo plenário, mas houve uma mudança regimental importante que acabou deslocando os julgamentos das ações penais originárias, que são aquelas que se iniciam aqui no Supremo Tribunal Federal, para as turmas. E como o ministro Alexandre de Moraes já era o relator do inquérito das fake news, isso acabou atraindo, né, a competência dele para os demais processos, né, que dizem respeito a todas essas questões e que culminaram com os atos antidemocráticos. Obrigada, Gisele. Depois do relator, foi a vez do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ele leu o parecer que pede a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e também fez a exposição das razões das denúncias. A defesa da ordem democrática, contudo, acha espaço no direito democrático para se reafirmar, avantajar e dignificar quando o ataque iniciado contra ela não se consuma. Nesses casos, atua o Código Penal no capítulo dos crimes contra as instituições democráticas, prometendo castigo a atos de, artigo 359, letra L, tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Da mesma forma, é combinada a pena para atos caracterizadores de tentativa de golpe de Estado, consistentes em, artigo 359, letra M, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Para o Procurador-Geral da República, não há dúvidas em relação à tentativa de golpe de Estado. Segundo Paulo Gonet, houve uma armação feita em várias etapas e por vários atores, e isso aponta evidência. A ameaça da violência e a sua realidade se revelam nas etapas em que se desenvolve a sequência de práticas voltadas ao assolamento das instituições democráticas. Na sua linha de desenvolvimento, ganham evidência e assumem significativa gravidade. Os fatos de que a denúncia trata nem sempre tiveram os mesmos atores. Muitos outros, mas todos convergiram dentro do seu espaço de atuação para o objetivo comum de assegurar assegurar a permanência do presidente da República da época na condução do Estado, mesmo que não vencesse as eleições e mesmo depois de haver efetivamente perdido a preferência dos eleitores em 2022. Gisele, o Procurador-Geral da República também fez uma leitura do que a gente já tinha, né, desde a época da denúncia e vai mostrando tudo que foi apresentado, as provas, os indícios, tudo isso. Sim, nessa fase, que é quando se inicia no julgamento as sustentações orais, e a acusação ela sempre fala primeiro, é por isso que nós ouvimos, né, já o Procurador-Geral da República e depois nós vamos ouvir as defesas, que vai ficar provavelmente para o período da tarde. Então, o Procurador-Geral da República, né, nesse tempo que é concedido para que ele possa sustentar a acusação, o que ele busca fazer nessa sessão de julgamento é exatamente apontar que aquela denúncia que foi apresentada, onde foi descrita a conduta de cada acusado, né, em relação ao núcleo 1, que nós estamos tratando aqui, que ao todo são acusados o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas. Então, o procurador, ele faz ali uma contextualização entre aquilo que foi apontado na denúncia e todo o acervo probatório que foi produzido ao longo do processo. E aí ele vai dizendo, né, quais são os motivos que ele entende que esta denúncia deve ser julgada procedente e culminar com a condenação dos réus. Então ele vai trazendo ali os depoimentos que foram prestados e ligando os acontecimentos, na tentativa de demonstrar que tudo aquilo que ele sustentou na peça acusatória inicial, que é aquela que deu início ao processo,
realmente ficou comprovada ao longo da instrução criminal, que é ao longo da tramitação do processo. O procurador disse em determinado momento, logo quando ele começou, né, a apresentar, disse que torna nítida a tentativa de golpe onde todos colaboraram. Ele usou essa expressão, todos colaboraram. E a tentativa materialmente comprovada nos atos. Exatamente. Essas palavras. Ele, na verdade, ratificou o pedido de condenação pelos 5 ilícitos que ele inicialmente apontou na denúncia, né, que é a tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Nós temos também o dano qualificado pela violência grave, a deterioração do patrimônio público e a própria organização criminosa. De acordo com o Procurador-Geral da República, o que aconteceu, né, que acabou, na verdade, num ato de violência nunca antes visto na história brasileira, culminou exatamente com um esquema que foi orquestrado por uma organização criminosa, na qual ele denomina, né, esse núcleo, que seria um núcleo crucial, o núcleo responsável ali pelos atos que culminaram com a intenção de depor, né, o presidente legitimamente eleito nas eleições, e esse núcleo é o denominado núcleo 1. Então, ele manteve o pedido de condenação em relação a todos os crimes. Tá certo, Gisele, muito obrigada. Então, à tarde, a sessão vai ser retomada e cada advogado tem 1 hora para fazer as defesas, apresentar, enfim, mais alegações. Isso mesmo, o momento das alegações, da sustentação oral da defesa, com esse período que você mencionou. Tá certo, Gisele. A gente fica por aqui. A partir das 2 horas da tarde, a TV Justiça volta com a transmissão da continuidade dessa sessão de julgamento da ação penal 2668. A sessão também pode ser acompanhada pela Rádio Justiça. Muito obrigada.